A gente começa a nossa edição de hoje trazendo a repercussão do cancelamento da sabatina de Jorge Messias no Senado. O Metrópolis apurou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria ficado irritado com a demora do Planalto para enviar a mensagem oficial com a indicação de Messias. Além disso, uma fala do líder do governo na casa, o senador Jacques Wagner, dizendo que não havia prazo para o envio dessa mensagem, teria sido o estopim para que Alcolumbre cancelasse a sabatina. Então, vamos começar nossa análise com a repórter Marília Ribeiro e com o nosso analista de política, Felipe Monteiro. Bem-vindos. Marília, começo com você, perguntando quais são as últimas informações de bastidores sobre esse cancelamento. Muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde a você, ao Felipe, a todos que nos acompanham aqui no Contexto Metrópolis. Pois é, ontem nós tivemos esse anúncio do cancelamento feito pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Ele colocou aí que o governo federal não formalizou a indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que a indicação de Jorge Messias aconteceu no dia 20 de novembro. Ela foi publicada no Diário Oficial da União, mas para que o Senado Federal pudesse fazer essa análise, seria necessário aí a formalização dessa indicação. Qual é o processo dessa indicação de Jorge Messias? Ela passaria aí pela Comissão de Constituição e Justiça, sendo aprovado esse nome, ele seria levado para o plenário do Senado Federal. Tudo isso já estava com o cronograma feito, Neila. O presidente Davi Alcolumbre marcou para o dia 10, a próxima quarta-feira, mas o governo acabou não encaminhando até o momento essa indicação de Jorge Messias, o que para alguns parlamentares que fazem parte ali da oposição, o governo acabou utilizando de uma manobra. Isso porque Jorge Messias poderia ganhar tempo e, dessa forma, conseguir fazer aquele famoso beijamão, bater em gabinete por gabinete e, assim, conseguir os votos que ele precisa para poder ser aprovado para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. A gente lembra também que essa dificuldade de Jorge Messias com os parlamentares aqui no Senado Federal se deve à torcida que foi levantada para que o presidente Lula pudesse indicar Rodrigo Pacheco, que foi presidente também da casa. Davi Alcolumbre chegou a visitar o presidente Lula, levando a essa indicação de Rodrigo Pacheco, afirmando que ele teria aí mais possibilidade de ser aprovado do que Jorge Messias. Jorge Messias poderia encontrar aí dificuldades nessa indicação, nessa possível aprovação para a vaga no STF. O fato é que hoje o presidente Lula também comentou esse cancelamento feito pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. O presidente Lula disse que não sabe o porquê dessa polêmica envolvendo a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Aqui no Senado Federal, Neila, quem é o relator dessa indicação? O senador Everton. Ontem, logo após o anúncio feito pelo presidente do Senado lá no plenário, o Everton conversou com a imprensa e afirmou que havia já falado com o presidente Lula e assim que ele retornasse dessas agendas lá no Nordeste, o presidente Lula deve encerrar essas agendas ainda nesta quarta-feira, ele iria se encontrar com Davi Alcolumbre já nos próximos dias e toda a formalização que é necessária para a análise de Jorge Messias aqui no Senado Federal acontecer, ela pode vir após esse encontro entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula. Isso já nos próximos dias, essa foi a sinalização do senador Everton. Então a gente ainda fica nesse aguardar, né, Neila, dessa possível formalização que o presidente Lula encaminha aqui para o Senado Federal. Jorge Messias já esteve aqui no Senado, conversou com alguns dos senadores, veio procurar aí ter os seus votos, lembrando que lá no plenário, para poder ser aprovado, ele precisa de no mínimo 41 votos. A gente reforça aqui também, Neila, traz aqui em lembrança, que um dos indicados que levou mais tempo para poder ser analisado pelo Senado Federal foi André Mendonça. Ele foi indicado à vaga do Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, quem era o presidente da casa também era Davi Alcolumbre, que segurou ali por cerca de 5 meses a sabatina de André Mendonça. A expectativa é de que Jorge Messias, esse nome a ser analisado, leve menos tempo, mas que isso só deve acontecer em 2026, Neila.
Bom, eu queria falar com o Felipe sobre esse assunto Jorge Messias, porque já sabemos também que Davi Alcolumbre não é bobo nem nada. Davi Alcolumbre queria sim manter a data de 10 de dezembro, queria dificultar a vida do Jorge Messias, dificultar a vida do governo e do presidente Lula. Ele ficou sim chateado, primeiro, por não ter sido informado de forma formal ou por uma ligação do presidente Lula que haveria aquela indicação do Jorge Messias agora no final de novembro. Segundo, o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, também estava esperando, depois que o nome de Jorge Messias já estivesse publicado no Diário Oficial, a carta enviada pelo presidente Lula ao Senado, que é de praxe e é prevista também no regimento interno. Ou seja, Davi Alcolumbre foi aconselhado a aguardar essa carta. Ele até pensou em manter, sim, essa sabatina para o dia 10, mas foi aconselhado. Por quê? Se ele burlasse, digamos assim, usando um termo chulo, mas se ele burlasse o regimento interno e não esperasse a carta que seria vinda aí do presidente Lula, ele correria um certo risco aí depois de ser questionado sobre a sabatina do próprio Jorge Messias. Questionamento que poderia ser feito por senadores, poderia ser feito até por membros da Suprema Corte. Esse rito, ele precisa ser mantido. Davi Alcolumbre foi muito bem lembrado sobre isso e esse foi o principal motivo de Davi Alcolumbre ter desmarcado, ter cancelado ou adiado a sabatina a esperar a carta do presidente Lula. Agora, Felipe, esse preço vai ficar um pouquinho mais alto para o presidente Lula, que vai precisar sim entrar em campo se quiser emplacar o nome de Jorge Messias. Vai ser lá para 2026? Vai, mas ele vai ter que entrar em campo, né? É isso mesmo. Primeiramente, boa tarde, Neila, boa tarde, Marília, nossos telespectadores. De fato, Neila, de fato, né? Mas também tem uma questão que as pessoas pouco estão comentando, né? O Messias e o Planalto ganharam mais tempo em relação ao convencimento da indicação do Messias para o STF perante os senadores do Brasil, né? Então isso pode ser uma boa também para o Messias e para o Planalto, né? Mais tempo de negociar, mais tempo de conversa, mais tempo de barganhar. A gente sabe que dificilmente um presidente da República conseguiria, né, perder a indicação do seu indicado para o STF, porque ele tem um poder muito grande, né? Ele indica o primeiro escalão, o segundo escalão, indica a presidência de bancos públicos, presidência de empresas públicas, diretorias, e aí é o que tudo indica, né? O Alcolumbre, ele queria, né, a presidência de alguns bancos públicos para poder defender a indicação do Messias. E, considerando a sabatina e a eleição, a votação para o Procurador-Geral da República, né, que Paulo Gonet teve somente 45 votos, você vê que a função do Planalto, né, a função do Messias, é uma função difícil, né, porque de 41 para 45 votos, né, são poucos votos, né, que podem sair da mão do governo, da base governista. Então, o Messias e o Planalto conseguiram mais tempo para negociar, mais tempo de conversa. Eu entendo que essa decisão do Lula, né, e do Planalto de não ter mandado, né, o aviso para o Senado Federal formalizando a indicação do Messias foi algo pensado, algo raciocinado, né? Não existe nada por acaso na política, pelo contrário, com toda certeza o Lula, o Planalto, a Gleisi e as pessoas próximas do Lula viram que o clima do Senado Federal era um clima difícil para a aprovação do Messias, é um clima que seria brigado, seria confuso, e preferiram segurar ao aviso que o Poder Executivo manda para o Senado Federal para continuar a sabatina. E você colocou um ponto importante, né? Caso o Alcolumbre ele decidisse seguir, né, com o rito do processo de votação do Messias para ministro do STF, ele poderia ser questionado na Justiça, né? Porque o regimento interno do Senado Federal fala que a sabatina e a votação tem que ocorrer, mas antes tem que ter o aviso do Poder Executivo, né? Então, com toda certeza, ele segurou, né, a sabatina, porque se ele fosse colocar essa sabatina a ser votada de toda forma, ele poderia ser questionado na Justiça, até perante o Supremo Tribunal Federal, né? Então, é uma questão que a gente tem que ficar de olho, Neira. E agora tem um ponto importante, né? E no meu modo de ver, é difícil, ou mais complicado, em ano eleitoral, né, ter alguma votação favorável nesse sentido, né? Até porque, então eu vejo isso como outro óbice. Em 2025, por exemplo, que no ano eleitoral,
é muito mais fácil o convencimento dos senadores, né? Em ano eleitoral, tem tantas variáveis, tem questões federativas, questões eleitorais, então, no meu modo de ver, torna esse cenário do Planalto ainda mais confuso e complicado para defender a escolha do Messias. Mas a gente sabe, né, que a força e a influência do presidente da República nessa situação é muito grande e provavelmente o Messias será indicado o próximo ministro do STF. O presidente Lula ganha fôlego, Messias ganha fôlego, mas a gente não vê isso como uma vitória. Ao menos eu não vejo isso como uma vitória do presidente Lula, que vai precisar de fôlego para conseguir emplacar um nome para o Supremo Tribunal Federal. Deveria ser uma tarefa fácil para quem tinha como um aliado muito próximo o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não vai ser fácil, não vai ser tarefa fácil. Lula vai ter que se reunir sim com Davi Alcolumbre e levando em consideração que tem pautas importantes e caras ao governo dentro do Congresso ainda esse ano, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ainda não foi votada. Isso teria que ser votado até o meio do ano, a gente está chegando no fim do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela tem que ser aprovada antes do recesso parlamentar, antes do dia 23 de dezembro, para que o orçamento de 2026 também seja aprovado. Se não tiver aprovação de LDO, não tem recesso parlamentar. Agora, Marília, tem até eles estão querendo até burlar essa questão do recesso parlamentar, tentando emplacar um recesso branco se a LDO não foi aprovada. Existe essa possibilidade? Neila, assim como foi feito em junho, né, para o recesso acontecer, porque a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela deveria ter acontecido, como você disse, logo no primeiro semestre. E aí eles colocaram um recesso branco para, assim, eles poderem tirar aquele período de descanso, mas sem necessariamente votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela está prevista hoje na Comissão Mista de Orçamento para ser analisada, mas antes ela deve ser apresentada aos líderes em reunião hoje, por volta das 3 horas da tarde, na Câmara dos Deputados, onde o presidente Lula, o presidente da Casa, Hugo Mota, vai se reunir com as lideranças e também vamos ter aí a análise, né, a apresentação desse texto que deve ser analisado ainda em 2025. Lembrando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é um rascunho para a lei, para a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, e isso para já prever os gastos do ano que vem. Mas a gente lembra, Neila, que em 2024, essa votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ela ficou ali bem para o finalzinho do ano mesmo, já na semana do Natal. E aí os parlamentares entraram em recesso, a LOA, que era para ser votada ainda no final do ano, ela acabou sendo votada somente em 2025 e talvez o quadro venha a se repetir também neste ano, Neila.